Boa noite a todos, todo mundo me ouvindo bem? Aí atrás, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade então ao capítulo 19, né? A continuidade ao estudo do livro no capítulo 19, que também vai continuar semana que vem, né? A gente vai dividir em duas partes. Eu preparei uma apresentação singela, são apenas 70 slides, coisa muito pequena, roupagem. Mas a gente vai usar mais ou menos 35 hoje, 35 semana que vem. A gente pode aprofundar mais ou menos conforme o que for solicitado mesmo por vocês, viu, gente? A gente tá ouvindo bem pra cá? Mais perto? Melhorou? Então tá bom. Ah, não chega? Melhorou? Tá melhor assim? Teste? Então tá bom. Então, aí, vocês sabem que a gente tá, pessoal, terminando o livro, né? 19, 20, a gente termina o livro. Então, vocês estão com o livro todo na cabeça. Tá fresco, não tá? Não tá tudo fresquinho na cabeça, porque estudaram ao longo do ano. Então, eu vou fazer perguntas. O que tá? Pode ser, gente? Para vocês falarem um pouco mais. Exame, né? Então, eu sou professora, eu não me aguento. Então, eu vou ter que perguntar. Tá bom, gente? Falem, tá, gente? Sabe por quê? Porque na hora que a gente fala, a gente resgata aquelas memórias que parece que a gente não as tem, né? Porque a gente sempre, todo conhecimento que a gente recebe, a gente precisa contextualizá-lo pelo menos 7 vezes, senão a gente não forma o caminho neural. E só de mencionar aquele assunto, ou retomar aquele assunto, a gente já retoma aquela lembrança e vai fixando aquele conhecimento. Isso é muito importante, tá, gente? Então é importante que vocês falem mais também, né? Muito importante. O Juninho tá ali fica ali com o microfone só para vocês. Tem gente que precisa falar menos. Tem tipo eu. Tipo o Hugo, me imagina, queridão. Né? Então, gente, como é que a gente vai fazer? Aqui é só... Como é que faz? ESC? Não, dá um ESC primeiro. Tá. Então, aqui eu fiz um resuminho, pessoal, para vocês saberem mais ou menos do que a gente vai conversar, né? A serva fiel, que é o título do capítulo que a gente vai estudar, o capítulo 19, é a Adelaide. É a última dos assistidos ao desencarne, que é a equipe que André Luiz está participando, com o Padre Hipólito, com a enfermeira Luciana, está auxiliando, né, gente? Lembram disso? Né? Então a gente vai falar um pouco sobre a Adelaide. Por quê? Porque a Adelaide existiu de verdade, né? Essas experiências do André Luiz, pessoal, não é ficção. É bom a gente deixar isso muito claro. Ele pode ter colocado uma florzinha aqui, uma florzinha ali, uma narrativa mais doce, mais amena, para fazer o romanceado da literatura, mas não se trata de ficção. Não são ideias que o André Luiz imaginou, ele viveu isso. E a Adelaide é uma pessoa que existiu, uma pessoa maravilhosa, e a gente vai saber quem ela é, tá? Ela não é muito conhecida assim, mas eu me lembro da doutora Marlene falando dela aqui na casa. Então eu acho que ela é um espírito que pode estar próximo também da gente e fez coisas incríveis. Então a gente vai falar um pouco dela. A gente vai recapitular e aí que vocês vão entrar falando do Dimas, falando do Fábio, da Dona Albina. Como é que foi isso tudo até agora, tá, gente? Vamos dar uma retomada, vamos voltar o filminho na cabeça. Vamos retomar porque o capítulo ele dá uma continuidadezinha para o capítulo anterior, que vai falar ainda sobre o Cavalcante e um pouco as questões da eutanásia que foi comentado no capítulo anterior, tá, gente? Então a gente vai falar um pouco sobre as reflexões que são suscitadas nesse comecinho do capítulo que é falar sobre o Cavalcante.
sobre a medicação que ele tomou, enfim, o estado que ele ficou, e também as questões, como ele se comportou e o que aconteceu logo após o desencarne dele, já lá na casa de Fabiano. Depois a gente já vai falar direto com a Adelaide, vai falar sobre a Adelaide e esses trabalhos que foram desenvolvidos para o desencarne dela, né? Cada um deles a gente viu que foram sofrendo determinadas circunstâncias específicas, né? E daí a riqueza desse livro, né, gente? Cada circunstância vai nos trazer peculiaridades diferentes para a gente refletir sobre o desencarne, né? Fundamentalmente, pessoal, a gente vai chegar num tema ao longo de todo o livro, que é o desapego. Necessário desapego para a nossa evolução espiritual, para a nossa elevação. O desapego é um tema super interessante, mais complexo, e aí a gente pode aprofundar mais ou menos conforme for necessário, conforme houver solicitações, tá bom, gente? Eu trago aqui algumas mensagens de Emmanuel e outras reflexões a respeito do apego. O apego, eu não sei se isso acontece comigo, com vocês, mas eu me assumo uma pessoa absurdamente apegada, né? Então é um assunto muito pertinente, né? Como quem fala ouve primeiro, eu preciso muito, né, aprender desapego. Então a gente vai aprender junto. Aqui eu já trago, pessoal, esse informe, é a fonte da onde eu retirei, na verdade, a fonte que o André Luiz Ruiz utilizou para falar sobre esse capítulo no canal em que ele desenvolve a leitura comentada do capítulo. É bem interessante, ele tirou desse fascículo, que é de Serviço Espírita de Informações do Lar Fabiano de Cristo, lá do Rio de Janeiro mesmo. E o que ele tira daqui, né? Está sendo falado sobre o Obreiros da Vida Eterna e é falado aqui, né? Olha, o coroamento dessa preciosa obra está nos capítulos 19 e 20, na sua quase totalidade. São dedicados a uma grande trabalhadora do Espiritismo nascente, Adelaide Augusta Câmara, 1874 a 1944, também conhecida como Aura Celeste. Médium de vários recursos, amiga discípula de Bezerra de Menezes e posteriormente médium do abnegado médico dos pobres. Foi ela a fundadora do Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, que ainda existe, tá, pessoal? Vou trazer fotos e ainda existe. Então a Adelaide Augusta Câmara usou o pseudônimo de Aura Celeste. Ela era poetisa, literata, né? E com o desenvolvimento da mediunidade começou a trabalhar em várias outras obras, né? Ela nasceu em 1874 em Natal e vai para o Rio de Janeiro, vive a maior parte da sua vida lá no Rio de Janeiro e desencarna dia 24 de outubro de 44. Eu achei tão bacana porque 24 de outubro é o dia que eu nasci. Mas não foi 44, né, gente? Foi 73. Então ela tem essas obras, né? E eu trouxe aqui uma foto dela mesmo, né? E aí a vinculação dela, né, com esse grupo, né, Dr. Bezerra, vem daí, porque enquanto ele estava encarnado, ela foi aluna dele, foi discípula dele, né? E aqui o Vantuil, o Zeus Vantuil vai nos dizer naquele livro Grandes Espíritas do Brasil, que é um livro bem legal, que dá a biografia de vários espíritas aí que construíram o espiritismo nascente no Brasil. E o que ele nos diz? Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara ainda a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível o seu corpo perispirítico
como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, que foi provado por enfermos que, sob os seus cuidados, haviam aplicar-lhe passes, né? Então, uma pessoa assim muito especial mesmo, né? E aqui eu trago algumas imagens, aqui uma foto de época do asilo, era um asilo chamado de asilo, mas cuidava de crianças, e em especial de meninas. Bem bacana, né? Aqui uma foto com a Adelaide no meio das crianças, das meninas. Aqui outra foto com a Adelaide da época, né? E hoje a instituição que ainda existe, lá no bairro de Humaitá. Aqui eu achei também um folhetinho de lá, né? Então, eu até para a semana que vem, pessoal, eu vou trazer alguma coisa que ela escreveu, que eu acho bacana, né? Porque eu acho que ela não é tão conhecida, né? E de repente tem coisas maravilhosas aí que a gente desconhece, que a gente precisa estudar, né, gente? Vamos retomar até aqui, pelo menos os últimos 5, 6 capítulos, né, pessoal? Como é que foi o desencarne do Dimas? Quem era o Dimas? Como é que foi? Quem é que vai falar? Um de cada vez, gente. Eu sei que todos querem participar. Não. Como é que foi? Foi de boa? Papo? Demorou um pouquinho? Ninguém, gente. Eu vou reprovar todo mundo, vou bombar todo mundo dessa sala de aula. Que coisa! Vai passar de ano esse mês. Quem é que vai passar de ano aí? Pelo amor de Deus, que coisa! Minha filha, Foi domingo, né? deu muito trabalho para ele se dedicar. Isso eu me lembro muito bem, né? Deu muito trabalho tanto para a equipe, né, como para os outros espíritos. Né? E havia a questão do Dimas era mais a vigilância mesmo, né? Ele não conseguia manter muita vigilância dos pensamentos. Eu vou passar mais rapidinho, gente, né? Porque o tempo urge também, né? O Fábio. Deu trabalho? Deu um pouco menos de trabalho, porque era um cara mais disciplinado na mente, não foi? Né? Os filhos estavam sofrendo, mas ele preparou os filhos, lembraram? Albina. E a Albina desencarnou ou não desencarnou? Olha, agora chamada oral, hein? A Albina desencarnou ou não desencarnou? Ó, o Flávio tá cobrando aqui, hein, gente? Foi dado um tempo a mais pra Albina, né, gente? Lembra da prece? A prece do menino. Né? A avó do do Joãozinho que fez a prece, e aí foi dado um tempo para ela, né, gente? E o Cavalcante? Ó, esse tá mais fresco na cabeça, hein, que está recente. Como é que foi? Cavalcante que... Foi um desastre, Cavalcante. Muito obsessor. Né? O que aconteceu no final, gente? Eutanásia. Né? Agora a gente vai ver o que se deu, tá? Porque parou aí, né? Semana passada, aí a Silvinha discutiu bastante as questões da eutanásia, que é um assunto super importante, né, gente? Então, o André Luiz já começa narrando. Cavalcante oferecia-me ampla ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, veiculando anestésicos de alta dose, afetara ali o corpo perispirítico como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Aí Jerônimo comenta: qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir.
O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum, a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, do plano espiritual, que abandonam o campo físico com a morte do corpo físico, saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além do decesso, além do desencarne. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, ou seja, dor, né, gente? Enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito, no caso a abstinência. Aí o André, com esse tanto de conhecimento que o Jerônimo deu para ele, né? A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito eterno nos fundamentos vale-se da matéria, transitória nas associações, como material didático, sempre mais elevado no curso incessante das experiências para a integração com a divindade suprema. Então aqui já começo falando do desapego, né, pessoal? Então qual que era a grande questão do Cavalcante? Antes dele desencarnar, ele chama a esposa, né, e fica naquele modo perpétuo de imagens, né, e apego, e dá trabalho para o desencarne, seja para os encarnados, seja para os desencarnados, que estavam querendo ajudá-lo, né? É dada aquela medicação, né, e ele fica em perturbação, né, gente? Em perturbação após desencarne, que não é uma coisa incomum, tá, pessoal? Não é incomum. E essa perturbação, o que que acontece? Ele não se reconhece, ele não sabe onde que ele está, né? E aí ele fica perdidão, né? E aí o Jerônimo vai falar dessa tão interessante, a gente poderia, né, Thalita, ficar assim falando sobre essa questão, né, da medicina que se quer, né, a medicina que se quer integrada com a espiritualidade, que é esse grande projeto que é da Associação Médico Espírita, que é o projeto do Dr. Bezerra de Menezes, né, e do qual todos nós, em algum grau, fazemos parte dele, por estarmos aqui. Né? Então, essa medicina do futuro, e aqui que ele nos traz, é tão interessante, né? Porque ele vem falar da eletricidade, né? Não, e da eletricidade que está dentro de todos os processos químicos, as interações químicas, né? Mas não só químicas. Então, ele vai falar, né, que existe, né, unidades unicelulares da nossa esfera de ação. Ele nem fala direito que é, unidades unicelulares, né? Mas a gente sabe que cada organela, de cada célula que nós temos, tem um componente que é feito de várias camadas e várias partes do nosso perispírito, né, gente? Então nada é somente físico, e essas interações são graves, né? E estão acontecendo todo o tempo. E o que acontece, né? No caso, ele até aborda também a questão dos suicidas, né? Por quê? Porque também é uma morte forçada, como na eutanásia, né? E o que acontece? As células ainda estão cheias de fluido vital, né? No caso dele, né, não era exatamente essa questão, mas era fundamentalmente o apego,
né, gente? Fundamentalmente o apego a essas emoções. Então ele ficou fixado naquelas emoções da vida, do final da vida dele com a esposa, e aí essa dificuldade toda, né? A gente vai passar rapidinho por esse tema aqui da medicina, tá, gente? Porque a gente vai falando bastante a respeito, mas senão a gente não termina o capítulo, tá? Mas é super bacana, assim, o pessoal já falou bastante a respeito. Pode falar, querida, pode perguntar. Eu sou um completo leigo com assuntos, né, espírito. Eu estou iniciando na leitura do Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos está me abrindo um caminho, está me abrindo um horizonte bastante interessante. Esse livro obreiro seria o complemento, seria uma continuidade? Outra pergunta, qual é a cronologia para que a gente tenha um conhecimento melhor? A ordem? Qual a ordem dos livros? Seu coração vai dizer, viu, querido? Pergunte a ele que ele vai dizendo, vai dando todo o roteiro direitinho. Mas olha, se você está lendo o Livro dos Espíritos, eu recomendo muito para ler junto, que se chama Religião dos Espíritos. E é onde Emmanuel vai comentar o Livro dos Espíritos. O Obreiros da Vida Eterna, ele vem numa sequência de 14 livros do André Luiz, depois de Nosso Lar, depois de Mensageiros, depois de Missionários da Luz, agora vem Obreiros, mas não precisa ler na ordem, né? E todos complementam um ao outro, viu? Tem mais importante não. Mais importante é aquele que mais lhe tocar o coração, aquele que mais lhe ajudar nas mudanças que você precisa realizar. A gente vai pegando uma amizade forte que só com os livros e com os autores, né? Que eles passam a ser nossos mestres contínuos, né? Eles não saem mais. Depois que toca os nossos olhos e o coração nunca mais sai da gente, nos forma. Respondi? Será que eu te ajudei? Vamos lá. Estou no caminho certo. Com certeza, eu acho, viu? Silene, Oi, São Sebastião. Você acha que todos esses membros aí que deram muito trabalho para desencarnar, né, não tem uma ligação com as leis, com a lei universal, que o espírito tem que padecer bastante para pagar a dívida, você entendeu? Porque nós somos endividados, não é isso? O sofrimento é justamente para melhorar o conhecimento e tudo. Então, porque eles falam aí que precisaram aplicar até a eutanásia. A eutanásia, a gente sabe que isso aí é contra a justiça divina. Agora, como que acontece isso? Os espíritos não querem desencarnar, os médicos têm que agir, né? E quem tem a razão nessa parte aí? Aí é que está, né? A razão está com a vida nas nossas células, né, São Sebastião? Enquanto temos vida, seja na dor ou na alegria, ela precisa ser respeitada. Daí a posição contrária à eutanásia, no entanto, né, cada caso vai ser um caso. Eu me lembro da doutora Marlene comentando, cada caso vai ser um caso. Tem casos que se a gente fica segurando demais, é judiação. Então, com certeza, Sebastião, assim, não existe padrão. A gente não pode falar assim, é sempre assim que vai acontecer. Porque cada ser é único. E aí a gente vai desencarnar, assim como a gente reencarna, de um jeito único também. Eu confesso a você que a minha interpretação no sofrimento dessas criaturas realmente está ligado aos seus atos, né? Das suas vidas passadas, tudo essas coisas, né? Então, mas como a medicina está avançando, arranjando um jeito de melhorar, né? Mas é vamos ver merecimento, se a gente né? vai Vamos ver se a gente tem esse aceitar. merecimento, né, São Sebastião? Então, o que, assim, a gente não pode padronizar nada, né? Há desencarnes mais dolorosos e menos dolorosos. No entanto, a gente está desencarnando todo o tempo, né, gente?
Segundo a medicina tradicional chinesa, a gente começa a desencarnar com 16 anos. Porque até os 16 anos a gente só fortalece as energias vitais e os tipos de energia que nós temos e depois começa a morrer. Mas o sofrimento, seu Sebastião, ele não existe, ele vai vir com uma expiação, né? Porque a expiação já é fruto. A expiação nunca nasce do nada, ela vai nascer das nossas próprias ações que foram no mesmo teor. Causamos dores? Sim, pessoal, causamos muitas dores. Ninguém está isento de dizer, não, todas as minhas encarnações, não causei dano a ninguém. Imagina, né, gente? A gente causa até hoje sem saber, muitas vezes, né? E como o próprio Cristo fala sobre Pedro no livro Boa Nova, é mais fragilidade do que crueldade, né? A gente viveu ao longo da história contextos que nos colocaram em situações de crueldade e nós fomos cruéis com alegria e glória. A verdade é bem essa, né? E agora, como é que faz com a nossa consciência quando estamos no plano espiritual? Essa consciência se amplia e a gente não mente mais pra gente. A auto-hipocrisia que a gente tem aqui na Terra vai diluindo e aí não aguenta. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente fez. Então a gente aceita a expiação para que a gente consiga drenar tudo isso que foi formado em nós e nos outros, os laços de dor que formamos. Isso é diluído, drenado com a dor na terra, mas não adianta só sofrer. Isso tem que ficar muito claro, gente, tá? Senão é masoquismo, tá? Ninguém vem para a Terra para fazer o mal ou só para sofrer. A gente vem para brilhar. A gente vem para amar. A gente consegue? Não. Uma vez que a humanidade não consegue viver plenamente no amor, a gente continua causando dores e prejuízos uns aos outros. Muitas vezes sem saber. Quando a consciência amplia, a gente não dá conta, a gente vai precisar desses processos de reparação e expiação. Mas não necessariamente na velhice, no desencarne, viu, seu Sebastião? Essa é a minha opinião. Se alguém tiver algum outro, pode falar, viu, gente? Pode discordar, tá bom? Mas pode discordar à vontade. O meu pensamento é esse. Nós temos que melhorar todo o nosso conhecimento para perder toda aquelas dívidas que a gente tem, né? Paga. O que são essas dívidas? Nós somos muito endividados. São os laços, né? Então, por exemplo, olha, eu fui uma guerreira que coloquei muita gente para fora da casa. Faz muitos encarnações, 10, 20 encarnações atrás. Foi. Flechei muita gente. Eu era índia mesmo, me flechei mesmo, flechei. E era ótimo. Eu tinha que flechar. Porque se eu não flechasse, eu era banido da tribo, como é que faz? Agora, na minha consciência, que eu não sou mais o guerreiro, né? Eu também, hoje eu sou a Sirlene, mas em essência, eu já, e amanhã seria eu, então vamos cuidar com essas identidades, né? Mas, como é que faz? Quando eu amplio a consciência no plano espiritual, eu vejo todo mundo que eu flechei, que eu matei. São laços. Esses laços eu vou restabelecer com cada um deles. Sendo meus alunos, sendo meus filhos, sendo meus parentes, sendo as pessoas, vocês, sei lá, né, gente? Mas a palavra é que é um pouco equivocada. Só de pagar, não é bem assim. É reajuste, seu Sebastião. Já que houve um desajuste, a gente agora precisa fazer o reajuste, não é o reajuste salarial. É um reajustamento àquele desajuste que eu pratiquei, né? Eu sou quer dizer, só que no reajuste é na lei, mas tem a reparação. Aí é que complica. Aí precisa estudar. O reajuste é uma coisa. Então, se me desajustei, eu tenho que voltar para cá. Então a gente vai lá onde perdeu o ponto, tira toda aquele do crochê, né? Mulherada sabe isso aí.
tira todo aquele ponto do crochê e vai ter que recomeçar. Esse é o reajuste. A reparação é que é o problema. Aí vem os parentes difíceis, aí vem os amigos difíceis, aí vem a gente com um chefe meio chato que vai começar a nos obrigar a fazer determinadas coisas que vão nos tirar do sério, não que elas sejam ilegais, se for ilegal não vai fazer mesmo. Então vão nos tirar do sério, mas ele não está fora da razão, então são coisas que vão começar a nos incomodar. Essa é a reparação. Eu vou ter que fazer, vou ter que aceitar aquela pessoa que vai trabalhar comigo, que vai me prejudicar, eu vou ficar nervoso, aí tem o reajuste, são coisas que não tem que pagar. Agora, essa questão do Cavalcante, entra um outro pormenor, não é só a vontade da gente querer ficar, tem a família querendo que a gente fique, e isso é pior do que a nossa vontade, porque uma hora a minha célula chegou no fim, acabou, não tem mais o que eu fazer. Mas a energia que a família vai nos dando para aquela célula e tendo um pouco mais de sobrevida, né, as garrafinhas de cortisona que vão diminuindo a velocidade que elas vão se gastando no final da vida, é isso aí que tem que acontecer. Por isso que a gente já viu em N livros que afastam a família para o cidadão desencarnar. No caso do Cavalcante, era além da vontade forte dele, não é que é só o material. Pô, eu não quero ir, quem é que quer ir aqui? Ninguém. Mas a gente sabe que do lado de lá alguma coisa já nos espera, que já nos esperou N vezes. Então o Cavalcante tem a vontade dele muito firme, mas tem a família ainda, né, segurando essa questão. E eles conseguem segurar o... Não, tem uma hora, mas não era hora de ir também. Tudo tem um momento. Não era hora. Eles estavam ali justamente para ir amparando o desencarne do Cavalcante, da mesma forma que eles retrocederam o desencarne da nossa amiga evangélica. Entendeu? Tem esse negócio. Então, ia acontecer o desencarne em algumas horas, não precisava adiantar. Eu confesso o seguinte, olha, eu começo a pensar, por exemplo, no rei Herodes. Matou tantas crianças que ele queria pegar o Cristo de qualquer jeito. Não conseguiu. Aí o São José e Maria fugiram para o Egito. Como fica a dívida que ele criou naquela época? Será que até hoje ainda existe algumas... Aí só Deus sabe, porque Deus não pune o ato, pune a intenção. Tem problemas nessas alturas que essa fica. Não, São Sebastião, deixemos Herodes cuidar de Herodes. Só falar um negócio. Lembrei do... Não está funcionando, então vai no Gogó. Não está... Acabou de... Voltou. Boa, Flávia. Tá com branco. O problema que tem, que eu acho, é que a gente está aqui, né? Aí a doutora estava falando uma vez, nunca vou esquecer. Ela começou a falar do adultério. E ela falou, você pensou, lembrando do Cristo já, cara, a gente não sabe como a gente vai errando, como o professor Paulo falava, né? O tempo por atacado, e depois a gente quer pagar em suaves prestações, só que o troço fica, a foto espiritual fica marcada. O que a gente tem medo é que no fundo a gente sabe o que fez de errado. Então você fica agoniado, porque você fala, bom, agora eu vou pular de lá. E você, na hora que vai ver a histórias e a histogênese você vai passar, você sabe que você vai ficar marcado por determinadas coisas que você não queria. Você sabe que errou. E nessa hora vem a agonia. Tá? Eu acho assim, ó, você olha o Cavalcante. Você acha que a gente não é Cavalcante? Eu sou Cavalcante. Vou dar trabalho. Por quê? Olha a situação. Naquela última hora, já tinha passado o tempo, ele queria se desculpar. Ele queria levar a oferenda mais agradável a Deus. Só que tinha passado o tempo, não tinha como. Então o cara está naquele choque. Eu quero pedir perdão. Porque você fala do adultério lá de Jesus. Cadê o cara que praticou e cadê o marido? Pô, ela se perdeu na vida, mas eu sou responsável, eu não fui carinhoso. E bateu. É isso que bate no cara. Eu errei, eu devia ser mais misericordioso. Só isso já basta para te atormentar. E esse é o grande medo que a gente tem. E é o laço. E é a figura da lagarta. Você construiu a teia em volta de você. Aí você quer ir embora? Eu não quero mais brincar. Eu não sou mais assim. Eu estou indo embora agora. Não, né? Não, Então a gente vai ver. A pergunta é: esse é o passo a passo do programa de Deus?
Como? Repete, por favor, querido. Todo esse processo de acontecimento é um passo a passo do programa dos desígnios de Deus? Então, nós temos no livro Céu e Inferno um capítulo que ele explica toda essa parte de reparação, expiação, a recuperação dos atos bons e negativos que fizemos, né? Então, de fato, o que nós sabemos, seja pela codificação, seja pela obra de Emmanuel, por toda a psicografia do Chico, que é assim que ocorre, né? Há uma justiça que pode parecer sutil, mas ela é segundo a segundo e está nas nossas consciências. As nossas consciências produzem o que somos e o que seremos, o que faremos, né? Se esse medo, se essa angústia, né, que o Hugo estava nos falando, se nós já temos hoje, por exemplo, né? Então, olha, eu já tenho medo de matar qualquer pessoa. Eu tenho medo, eu prefiro morrer. Se alguém vier querer me matar, de repente, eu tenho tanto medo de matar que eu prefiro morrer. Pelo menos agora nesse instante. Na hora a gente vê, né? Na hora a gente vê. A gente Mas o que acontece? Por que eu tenho medo de matar? É porque certamente eu já matei muito. Certo? E esse medo é um medo que me ajuda. Né? É um medo que me ajuda. Agora, quando a gente não tem, pega e mata mesmo, sem medo nenhum, aí, em alguma hora, em algum momento, esse medo, essa vergonha, esse erro, essa dissonância com a lei de Deus, porque a lei de Deus é vida, é construção. Nada deve ser destruído se não é pela vontade de Deus, se não é dos ciclos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos dar continuidade então. Eu tô gostando, hein, gente, da participação. Legal, é isso aí mesmo. Então, aqui o André ele vai continuar narrando, né? Ou é o Jerônimo? Não, é o André. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Olha isso, gente. A gente acha que está aqui assim, só é que, infelizmente, existe na nossa cultura, assim como na cultura estadunidense principalmente, a apologia do homem que se faz por si mesmo, o self-made man, do American Way of Life, que é puro materialismo. Tá, gente? Como ser materialista? Siga o tio Sam, né? Mas, oi? Por quê? Porque a gente não faz nada sozinho. A gente tem um investimento espiritual para estarmos aqui muito grande. Não existe esse self-made, né? Não existe. Nós estamos aqui com a ajuda de todos os nossos antepassados. Uma galera, tá, gente? Nós estávamos lá naquele meio, né? Nós estamos aqui em função dos nossos mentores. Que se não fosse ele, a gente já tinha dado mais cabeçado que já estava desencarnado. Eu, certamente. Agora, a gente tem um investimento espiritual muito grande, né? Muito grande. E é isso que ele está falando, né? Quando a gente complica, prejudica a matéria, esse prejuízo vai de prejuízos físicos quanto prejuízos emocionais, né? A gente se reitera na tristeza, se reitera na raiva, se reitera na reclamação, na maledicência, se reitera na treva. Meu Deus, tem jeito não, né, gente? Então, isso também prejudica muito a matéria. As nossas emoções prejudicam mais do que a poluição ambiental, infelizmente, né? É que a poluição ambiental física, ela tá cheia de bactérias espirituais, que o próprio André Luiz já nos falou aqui, né? Então, esse patrimônio, né, que foi colocado à disposição pela bondade, é o que nós precisamos restaurar, né? E para não nos estacionarmos. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se
Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus de inteligência nos variados planos da vida. Gente, cada um desses itens daria tempo de estudo, né? O que é a multiplicidade das posições? O que é? Hoje eu sou esposa do Flávio. Amanhã o Flávio pode ser meu filho? Posso ser filha do Flávio? Posso. Muitas posições? Isso vai dar muito enrosco? Não, que a gente esquece, né? E o amor só se aprimora. E quanto mais eu e Flávio nós nos amarmos como marido e mulher, como pai e filha, como irmãos, enfim, quanto mais nós conseguirmos nos amarmos nessas múltiplas posições, mais perto do amor crístico a gente chega. Tá, gente? Bom, vamos lá, tranquilo até aqui, aí o equilíbrio. Certo que não há como crescer e evoluir e se elevar sem equilíbrio, gente. Não há. Né? Temos dificuldades em nos equilibrarmos? Sim, temos. Né? Infelizmente, a gente só de reconhecer já melhora bastante coisa. Porque a gente se pega, porque a gente vai ter... Ah, não, aqui eu sei que eu vou desequilibrar. Então, eu vou comer uma caixa de bombom. Então, não vou comprar uma caixa de bombom, comer um bombom. Não posso dar muitos exemplos sobre isso, que eu não mereço, que eu como muito bombom. Aí, o que acontece? O Padre Hipólito é encaminhado para orientar o Cavalcante. Por quê? O Cavalcante era católico, fervoroso, e ele tinha um respeito muito grande pelos sacerdotes. Então, quando Jerônimo ia conversar com ele não dava atenção, estava perturbado, enfim, não dava certo aquela conversa. Mas foi o Padre Hipólito conversar com o Cavalcante e ele já fica mais tranquilo, né? Então, porque aqui ele nos conta, né? Foi a confiança que se habituava a consagrar aos sacerdotes que o ajudou nesse processo. E aí o André comenta, e aí que a gente vê que o Cavalcante tinha mais medo mesmo. E medo por quê? Além do apego e aquela coisa com a esposa, né? Um medo por não saber, gente. Um medo do desconhecido. É absolutamente natural, né? Então a gente tem, mas a primeira vez que a gente vai entrar num lugar que não conhece, a gente já dá um medinho, não é? Então, ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele no desencarne? Não. A Igreja Católica lhe deu todas essas informações, né? Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava ali com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão da saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, bem devagarzinho, demorando-se longo tempo a repossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. Queria saber onde se localizavam o céu e o inferno, pedia notícias dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção. Natural. Passa a vida inteira adorando, louvando, idolatrando, seja lá o nome que se queira dar, um santo. Você está num lugar que você sabe que você não... Cadê o meu santinho? Né? Eu perguntaria, com certeza. Eu não julgo Cavalcante não, viu? Né? Aí rogava explicações referentes ao limbo, reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo, solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava a natureza dos diversos dogmas, até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos e, de uma certa feita, quando nos achávamos juntos, à pequena distância do enfermo,
a irmã Zenobia comentou, risonha, nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Né? Então, infelizmente, ele sabia, não tinha, era muito nebuloso, né? Essa falta de respostas que muitas vezes as religiões mais dogmáticas não têm essas respostas, tudo é mistério de Deus e a gente não dá conta de ter tantas interrogações na nossa cabeça. Né? O tempo urge, somos ávidos de respostas, né, gente? E o Cavalcante também, coitado. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Né? Então, isso é muito comum, né, gente? Eu não sei, mas eu já vivenciei assim, finalzinho de vida de algumas pessoas, e sempre relatam assim, né? Ah, eu vi meu irmão, ah, eu vi não sei quem. Então, tá sempre, né? E a Adelaide, o que acontece? Fazia como é o processo lá de bilocação, né? Imagina a destreza, a competência com a qual ela lidava com a mediunidade dela, né? Aquilo que a doutora falava, como é que é, dos centros de força? A exteriorização da sensibilidade. Da sensibilidade, exatamente. Exatamente. Ela fazia de forma automática. Exteriorização da sensibilidade. Exatamente. Por quê? Porque se dedicou a vida inteira à própria mediunidade, né, gente? De forma caritativa, que é como precisa ser feito, né? E aí, nesse momento, está ajudando muito ela. Na antevéspera do desenlace, tive a ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. E aqui eu trago imagens, pessoal, que é do projeto Imagem, que é muito bonitinho, né? Que dá pra gente ver claramente. Dr. Bezerra, por quê? Porque era aluna dele. Olha que fofo, né? Não desejo dificultar o serviço dos meus benfeitores, dizia ela. Algo triste. Por isso, estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar contudo, basta por vezes leve empurrão. Em ocasiões como essa, a resolução é quase tudo. Ajude a si mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Esse trecho, pessoal, libertando a mente dos elos que nos imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida. O que aconteceu ao Cavalcante? Ele ficou imantado a ex-esposa e aquela situação, né? E aqui, o que está acontecendo com a Adelaide? Né? Ela está imantada também por todas as trabalhadoras e trabalhadores que ela tinha lá no asilo João Evangelista, né? Foi muito duro ela conseguir fundar o João Evangelista, né? Na biografia dela conta que ficou 3 anos tentando. E foi assim, nossa, espiritualidade super agenciando, como sempre, né? E aí ela recebe um donativo, foi chamada a buscar mais donativos, e aí acontece 1 milhão de coisas e ela consegue abrir, mas ela se agarrou a isso, né? O Haroldo sempre conta uma história do Francisco de Assis, que é bem bacana também, que fala um pouco sobre essa questão desse desapego específico da Adelaide, que é uma passagem que Francisco de Assis está na neve, ele e um outro frade,
E eles completamente batiam nas portas, né? Porque começou a nevar muito forte e rápido, e bateram na porta e ninguém dá abertura, ninguém dá nada. E aí aquele desespero e o frade, a gente vai morrer aqui, Francisco, a gente vai morrer aqui. E o pai Francisco fala, graças a Deus, estamos completamente nas mãos de Deus. Agora. Completamente. Isso é entrega. Isso é entrega, né, gente? Né? Mas existe outra passagem que ele também triste, preocupado porque se via muito debilitado e a instituição já estava formada, já tinha outra instituição da Clara de Assis, mas ele preocupado com essa possibilidade de deixá-los, justamente. Vai conversar com a Clara e ela diz, olha, você está apegado. Ai, Francisco de Assis, olha, como assim? Ele é apegado? Então a gente é o quê? Meu Deus do céu, né? Tá apegado com a obra. Tá apegado à obra. E ele falou, então, é isso que eu vou trabalhar na minha cabeça. Né? Por quê? Porque a gente se apega realmente e a gente confunde o apego com o amor. A gente confunde, né, gente, demais, né? Flavinho me pediu para parar 7:50, vamos mais um pouquinho, tá? Atrasa, né? Então a gente vai parar aqui, pessoal, e a partir da semana que vem a gente dá continuidade a partir daqui, ainda no meio da conversa, essa conversa gostosa que está acontecendo com o Dr. Bezerra de Menezes e a Adelaide, tá bom? Aí dentro dos preparativos para o desencarne dela. Aí vai falar sobre a esposa de Ló, tá, gente? Vejam, retomem. Vocês têm uma semana. Procurem saber que exemplo é esse do Velho Testamento, a esposa de Ló, tá bom? É uma história bem bonitinha. E aí vocês tragam pra gente conversar mais, tá bom? Combinado? Estamos conversados? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Ainda tem um tempinho? Tranquilinho, gente? Informações, tá?